Tudo bem, gente? Vamos começar mais uma aula de bioética e continuar falando sobre a Lei de Biossegurança, com destaque para os temas da clonagem, células-tronco e transgênicos. Vamos prosseguir então com os artigos mais importantes dessa lei. Eu já tinha mencionado na primeira aula sobre a Lei de Biossegurança as células-tronco e qual era a definição delas na lei. Agora, o artigo 5º da Lei de Biossegurança permite a utilização de células-tronco de embriões humanos para fins de pesquisa e terapia, desde que esses embriões tenham sido produzidos por fertilização in vitro. Ou seja, se esse embrião resulta de uma gravidez natural, eu não posso utilizar células-tronco dele. Mas existem algumas condições para que eu possa utilizar essas células-tronco de embriões humanos. Primeiro, esses embriões têm que ser inviáveis, ou seja, que não poderiam gerar uma gravidez viável do ponto de vista médico. E têm que ser congelados há 3 anos ou mais. E, claro, sempre é necessário o consentimento dos genitores do embrião para se utilizar células-tronco dele. Especificamente, esse tipo de material biológico referente a células-tronco não pode ser comercializado. E, pessoal, é importante a gente lembrar da ação direta de inconstitucionalidade número 3.510, proposta pelo Procurador-Geral da República para declarar a inconstitucionalidade desse artigo 5º da Lei de Biossegurança. O STF julgou improcedente o pedido e entendeu que não há qualquer inconstitucionalidade no dispositivo. Nesse julgamento, se envolveu uma discussão sobre quando se inicia a vida, que é também um dos pontos mais importantes da discussão sobre a descriminalização ou não do aborto. Bom, continuando, no artigo 6º da lei estão algumas proibições com relação às atividades com organismos geneticamente modificados. E eu quero destacar para vocês 2 dessas proibições. Primeiro, a engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano. O que significa isso, gente? Significa que eu não posso realizar uma alteração genética no espermatozoide ou no óvulo, que são as células germinais, e que tem a potência de gerar um indivíduo com certas características, ou modificar, manipular as características genéticas de um embrião ou zigoto humano. Por exemplo, modificar um embrião para que ele gere um indivíduo de sexo específico ou com uma característica física específica. Entendeu, gente? Então, eu não posso querer modificar, alterar as características genéticas de um embrião ou zigoto humano ou das células germinais humanas, que são o óvulo e o espermatozoide. E a clonagem, pessoal? É proibido realizar clonagem, de acordo com a Lei de Biossegurança. Gente, quais são os principais órgãos da administração pública envolvidos na supervisão das atividades relacionadas aos organismos geneticamente modificados? O artigo 8º da lei cria o Conselho Nacional de Biossegurança, que é um órgão vinculado à Presidência da República, que vai ter uma série de atribuições descritas na lei com relação à regulação, supervisão de atividades que envolvam os organismos geneticamente modificados e, principalmente, o auxílio da Presidência da República na formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança. Esse Conselho Nacional de Biossegurança também é a última e definitiva instância na decisão de questões relativas às atividades que envolvem o uso comercial dos organismos geneticamente modificados. Esse órgão é formado por 10 ministros de Estado, mais o secretário especial de Agricultura e Pesca da Presidência da República. O artigo 10 fala sobre a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é um órgão colegiado que tem função consultiva e deliberativa para auxiliar o governo federal também a formular, atualizar e implementar a Política Nacional de Biossegurança, na formulação de outras normas referentes aos organismos geneticamente modificados, dentre outras atribuições que também estão na lei. Essa comissão ela é constituída por 27 cidadãos brasileiros que possuem competência técnica, atuação e saber científico notórios, que tenham grau acadêmico de doutor e atividade profissional de destaque nas áreas da biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente. A violação da Lei de Biossegurança ela implica em infração de natureza administrativa, mas sem prejuízo dessas penalidades administrativas, os responsáveis pelas infrações também podem ser responsabilizados civilmente. A lei ela também define 6 crimes relativos às atividades que envolvam os organismos geneticamente modificados. Vamos ver, então, quais são as condutas que configuram crimes. A utilização de embrião humano em desacordo com o artigo 5º da lei, pessoal, aquele artigo que fala sobre a utilização das células-tronco
de embriões humanos é crime. A prática de engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano, como eu já expliquei para vocês, é uma conduta proibida e é crime. Realizar clonagem humana também é crime. Liberar ou descartar organismos geneticamente modificados no meio ambiente em desacordo com a lei ou com as normas da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança também é crime. Utilizar, comercializar, registrar, patentear, licenciar tecnologias genéticas com restrição de uso também é crime. E, por fim, produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar organismos geneticamente modificados ou seus derivados sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização também é crime. E, por último, eu queria destacar para vocês o artigo 40 da Lei de Biossegurança, que determina que os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento. Esse artigo afeta, dentre os outros tipos de organismos geneticamente modificados, os famosos transgênicos, né, pessoal? Transgênicos são um tipo de organismo geneticamente modificado, são aqueles organismos que tiveram o seu material genético modificado pela recepção do material genético de uma outra espécie. Por exemplo, uma espécie de planta que recebe um fragmento de material genético de uma outra espécie de planta para ficar mais resistente a uma praga determinada. E esse tipo de manipulação genética acaba sendo muito utilizado na produção de alimentos. Esse artigo ele determina que esteja indicado sempre no rótulo dos produtos alimentares se eles são produzidos a partir de qualquer tipo de organismo modificado, não só dos transgênicos, que, como eu falei, são apenas um tipo de organismo geneticamente modificado. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula de bioética sobre a Lei de Biossegurança. Até a próxima aula!